Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, sabadão, e conforme prometido, eu vou estar aqui trazendo informações para vocês. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2023, esse é o nosso vídeo das 7 horas da noite, a quarta edição aqui do nosso canal. A gente já chega com informação importante para vocês. O Alexandre de Moraes, ele continua trazendo as suas decisões pautadas em questões políticas. É nítida a perseguição e a abertura de inquéritos, a aceitação de denúncias contra todo e aquele que for favorável ao presidente Bolsonaro. E dessa vez não foi diferente. O Alexandre de Moraes defendeu em plenário a queixa-crime que foi apresentado por outra deputada, a Tabata Amaral, contra o Eduardo Bolsonaro. E olha só, ele foi declarado foi acusado de declarações difamatórias. Só para você entender, lembra daquele caso dos absorventes? Foi aprovada uma lei que iria trazer a doação de absorventes para mulheres de baixa renda, onde Bolsonaro vetou. Eduardo Bolsonaro fez algumas declarações. Uma delas foi que a Tabata Amaral ela é bancada pelo Lehman, tá? Que tem uma fábrica de absorventes. Então, que ela poderia estar fazendo esse projeto de lei em benefício próprio. Em outra postagem também, ele falou que a Tabata Amaral defendia que fosse feita essas doações de absorventes, mas que seriam feitas com licitações da pior qualidade. Então, que fosse feito então um projeto para que fosse estabelecido a doação em dinheiro, para que as próprias mulheres pudessem fazer a aquisição do absorvente. Então, a Tabata Amaral ingressou com a ação, ela que era do PDT, ingressou com a ação, agora está no PSB, ingressou com a ação contra Eduardo Bolsonaro, pedindo que ele responda criminalmente por difamação contra a Tabata Amaral. Acontece que a Justiça de Primeira Instância falou que ele agiu dentro da sua imunidade parlamentar, afinal, o assunto que ele estava discutindo ali era referente ao seu mandato, era sobre um projeto de lei, tá? Afinal, ele estava falando sobre o projeto de lei dos absorventes, tá? E a Constituição estabelece ali dentro a imunidade parlamentar, ou seja, se eu estou falando de uma pauta, de um projeto, eu tenho imunidade, inclusive criminal, acerca desses temas. E a Justiça de Primeiro Grau mandou arquivar. Acontece que a Tabata recorreu e adivinha na mão de quem caiu? Alexandre de Moraes. E na mão de Alexandre de Moraes falou que Eduardo Bolsonaro foi misógino, criando um atrito em relação às mulheres e que ele extrapolou o seu limite parlamentar. Então, assim, se fosse o inverso, se for uma crítica da Tabata, ou uma crítica do Boulos, ou uma crítica da Gleisi Hoffmann contra o Eduardo Bolsonaro, e ele der entrada num processo, quando vai para a Justiça, vai para a mão do STF, você acha que qual seria a decisão? Seria no mesmo sentido? Será que a Justiça realmente é cega e imparcial no Brasil? Sei não, viu? Vamos lembrar que Sérgio Moro foi chamado de juiz ladrão e corrupto e perdeu o processo, tá? Será que está dentro da imunidade parlamentar? Pois é. Cada cabeça uma sentença aqui e a gente percebe muito bem qual é o verdadeiro interesse desse pessoal. Bora trazer uma pauta aqui, tá? Essa matéria do Pleno News, essa aqui é a Miriam Leitão, tá, pessoal? A jornalista Miriam Leitão, ela simplesmente assim, eles já não têm mais como tentar defender o governo Lula. Já não estão conseguindo mais ter a noção e o senso crítico, já estão extrapolando o senso do ridículo ao tentar fazer as defesas sem qualquer argumentação técnica do governo Lula. Então a Miriam Leitão fez alegações descabidas e defendeu inclusive o aumento da gasolina, tá? A jornalista afirmou que o combustível mais caro vai reduzir consumo e emissão de gases poluentes. Sabe, assim, chega a ser ridículo esse tipo de argumentação. Quem rebateu a jornalista Miriam Leitão foi a deputada federal Bia Kicis, que escreveu o seguinte: cobrar jornalismo ou assessoria de imprensa? O que ela está fazendo em relação a Lula? O Twitter de Miriam Leitão é esse aqui, ó: cobrar imposto à gasolina
é melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Miriam Leitão, do O Globo, né? Aí a Bia Kicis colocou aqui que trata-se de, sabe, de uma assessoria de imprensa. Deixou de ser jornalismo. Só que é incrível, mas você vai se assustar. Sabe quem foi que rebateu a Miriam Leitão também? A Gleisi Hoffmann, presidente do PT. A Gleisi Hoffmann falou que reonerar os combustíveis agora, ou seja, colocar imposto nos combustíveis de novo, é descumprir o compromisso de campanha. Então ela é contra Lula colocar novamente o imposto sobre os combustíveis. Vamos entender isso aqui. Durante o ano passado, os combustíveis estavam tendo um aumento exponencial, tá? Então, foi feito um estudo, é o que a gente chama de curva de Laffer, tá? O que acontece? Dentro desse estudo, constatou que a gasolina, ela não é um efeito isolado no seu preço alto. A gasolina, ela cria um efeito cascata, ou seja, se a gasolina estiver mais cara, o cara que busca a comida lá no Mato Grosso, em Goiás, que é produzida na soja, ela precisa de combustível para chegar aqui em São Paulo. O combustível onera o preço dos alimentos. A oneração dos preços dos alimentos faz a oneração do custo de vida das famílias, faz a oneração dos custos de produção. E a gente vira uma bola de neve e cria uma bolha inflacionária. Ou seja, o combustível é um dos grandes vilões para influenciar na inflação, tá? O que o Bolsonaro fez? Ele entendeu o seguinte: olha, se eu reduzir o imposto sobre o combustível, o preço das coisas vai tender a estagnar ou cair. Assim, vai ter mais venda de produtos. Tendo maior venda de produtos, eu consigo reduzir os impostos e ter arrecadação maior, porque eu vou produzir e vender mais. Então, vai ter uma série de benefícios para a população e para também a produção. E agora o que eles estão querendo fazer? Voltar com os combustíveis. Voltando com os combustíveis, com o imposto, o ICMS, que é o imposto acreditado sobre mercadoria e serviço, que é dos estados, voltando esses impostos, tirando a oneração agora, esses impostos vão voltar a incidir sobre o combustível, que vai aumentar o combustível. Aumentando o combustível, a inflação volta de novo, automaticamente, não tem choro. Então, a própria Gleisi Hoffmann é contrária a isso, tá? E sabe, assim, a narrativa hoje da imprensa, né? Dá para falar extrema imprensa? Dá para falar, não dá? A extrema imprensa de hoje em dia, sabe? Eles perderam o conceito e a lógica acerca do que realmente, sabe, é lógico para a população brasileira. Falam sem técnica, sem argumento nenhum. O discurso é defender Lula e ponto, tá? Bora trazer um ponto aqui de extrema importância, tá? O senador Magno Malta, ele foi até o Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília, para falar sobre a situação dos presos. Pasmem, gente, tem autista preso, tá? Autista preso. Tem senhoras com bolsa de colostomia. E agora o Alexandre de Moraes ainda impede, inclusive, a visita desse pessoal. Deixa eu ver se eu entendi e se você vai entender comigo. Um traficante, um estuprador, um assassino pode receber visitas sem ter que passar pelo crivo de Alexandre de Moraes. Uma pessoa que está com bolsa de colostomia ou que chegou no dia posterior lá no QG, ou um autista que não tem discernimento dos fatos, estava lá para acompanhar, para poder receber uma visita, tem que ter autorização do STF, do Alexandre de Moraes. E o pior, inclusive parlamentares que têm a função fiscalizadora. Gente, se você não acha que a gente está chegando a nível de Venezuela, é porque você não entende nada de direito, não entende nada de Brasil. Porque a coisa está ficando feia, tá? Dá uma olhada aqui, ó. O Magno Malta escreveu o seguinte: me reuni hoje no Supremo Tribunal Federal com meus colegas de Senado, senador Rogério Maria e senador General Mourão. Apresentei à ministra fatos que testemunhei nos presídios e ouvi diretamente das pessoas presas.
Existe muito a ser resolvido. Estamos trabalhando incansavelmente para solucionar essa situação o mais rápido possível. Continuarei lutando pela verdade. Eu vou colocar o vídeo aqui que o senador Magno Malta postou para você entender um pouco a situação gravíssima como está. A solução desse processo tem que acontecer aqui no Supremo, na primeira instância. Chegaram a falar disso? Não, nós não tratamos desse assunto. Nós não tratamos desse assunto. A verdade é que os advogados estão tendo dificuldade de ter acesso ao processo, porque o sistema está colapsado, realmente 1.500 pessoas de uma vez só no presídio não está acostumado a receber isso, e que tem toda a sua estrutura de internet para tratar com gente apenada mesmo, que está cumprindo pena, e identificação de familiares de advogados é um troço muito minucioso. Né? E é uma coisa ruim, familiares em alguns estados que continuam recebendo telefonemas de visita que eles nunca fizeram. Então, a nossa preocupação é institucional. É o Senado da República e o Supremo Tribunal Federal. Nós não estamos fulanizando nada, nós somos as instituições, até porque há uma prerrogativa de senadores de que nós podemos fiscalizar, né? O que não é investigar, porque nós não somos dono do processo legal, é fiscalização, para que nós continuemos tendo acesso, tem o cumprimento da lei, né? Até porque foram essas visitas que identificamos gente com câncer, gente com bolsa de colostomia, que nem participou, nem desceu a esplanada, motorista de Uber, um garoto que tem uns 30 anos, mas tem a mente de 5 anos de idade, que tem autismo, que está lá, um mendigo que foi pedir comida, está lá também, né? Então, uma série de coisas que as pessoas estão pagando. Então, a celeridade disso é para que saibamos muito rapidamente quem fez e quem não fez, quem é o criminoso e quem não é o criminoso, quem é o criminoso que pague. Se tinha gente infiltrada e cometeu o crime, e se alguns patriotas que vieram, se foram no efeito crucifica e entraram e fizeram bobagem, que paguem, né? Agora, que isso se individualize de maneira a que os cidadãos já fazem 40 dias. Nós temos senhoras de 70, de 80 anos de idade, mulheres com comorbidade, né? Então, todas essas coisas eram view de quem visitou. Eu passei horas e horas dentro dos 2 presídios, ouvindo todo mundo e vendo a comida ali. E até os próprios apenados de 30 anos, de cadeia, de 15, que matou, que sequestrou, os caras estão comendo aquele troço ardido, podre e tal. É importante registrar que a governadora... Exatamente, que a ação foi feita. Né? A ação está sendo feita com a sistema prisional, mesmo com um número muito grande de apenados, né? Porque de repente praticamente dobrou a população carcerária. Né? Então houve um esforço da própria... E a questão das mulheres Secretaria de Segurança e da governadora para organizar isso. E ela já fez um mutirão também, a nossa Celina Leão lá, e agora começa um mutirão de saúde, acho que ia começar hoje, ou amanhã lá dentro, né? E está tendo um cuidado muito grande. Então, acho que não é para fulanizar, é para tratar de instituição para instituição, de maneira que nós protejamos essas pessoas que vieram simples, patriotas, com seus sonhos no seu coração, com seus ideais, de quem cometeu o crime. Quem cometeu o crime, que pague pelo crime, né? E quem não cometeu, que realmente seja liberado para suas casas. Vamos lá, pessoal. Um comentário aqui precisa ser lido para vocês. Casal no júri, oficial, tá? Casal de advogados. Se um senador da República é recebido no corredor do STF, imagina nós, advogados. Gente, é assim, eu não consigo entender, tá? Eu não consigo ter a dimensão do quanto o Congresso se apequenou, do quanto o Congresso hoje é tratado como um nada, um ninguém. Vocês entenderam? Realmente, um ministro se recusa a atender senadores da República, um outro poder, tá? Os senadores não têm coragem, não têm peito para intimar um ministro, ou não têm legitimidade, vamos dizer assim, para intimar um ministro para prestar depoimento e esclarecimento, porque as arbitrariedades estão latentes, gritantes, e ninguém fala nada. É um abuso, é um absurdo, mas é o Brasil que nós temos, né? E assim, esperamos que volte à normalidade, que a gente volte a ter uma democracia, tá?
Pessoal, se ficou até o final do vídeo, peço a você que coloca no comentário se ficou até o final do vídeo, o que gostou, o que não gostou dos nossos comentários. Peço que compartilhe, o YouTube está reduzindo muito o impacto e o alcance dos nossos vídeos. Não sei o motivo, não sei o porquê, talvez por ser de direita, talvez por expor aqui a realidade dos fatos. Talvez o próprio YouTube esteja com medo de sofrer sanções em virtude disso, porque o foco deles agora é impor sanções para as próprias redes sociais. Mas enfim, a gente vai continuar o nosso trabalho aqui. A forma que você pode ajudar é adquirindo o nosso livro, está na descrição. É barato demais, R$ 5,99 é um preço simbólico, tá? Mas é a forma que você tem de ajudar o nosso canal aqui a se manter e continuar trazendo informação com coragem aqui para você. Combinado? Um abraço, fica com Deus. Eu volto às 9 horas com mais informação para vocês.